Estratégias de leitura, comportamento leitor e capacidade de leitura. Esta é o tema da nossa aula de hoje. Enquanto está na tela as habilidades do currículo paulista para que seu professor se organize, não esqueça você, querido aluno, de procurar o seu caderno. Vai lá, pega o caderno, caneta, borracha e organize-se para a aula de hoje, tá certo? Então, enquanto eu vou lendo para organizar o seu professor, vai lá, corre lá, pega o caderno, sai debaixo da coberta, hoje está friozinho, né? Vai lá e pega o seu caderno. Vamos lá. Habilidade do currículo paulista para o seu professor: ler e compreender textos selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos. Levando em conta características dos gêneros e suportes como romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros. Expressar-se-á, assim, uma avaliação sobre o texto lido, estabelecendo-se preferências por gênero, temas e autores. Este, então, é o nosso tema de hoje, as nossas habilidades de hoje. Tudo certo, professora? Só que os alunos também estão familiarizados com o tema habilidades, né? Isto. Então, além do professor também se organizar, o aluno também recebeu lá o material dele. Quem não recebeu, logo receberão, né? E aí dá uma olhadinha, porque você tem o quadro das habilidades que serão trabalhadas, para vocês também irem se achando ali naquele meio, né? Perfeito. Hoje, por exemplo, esta habilidade envolverá o trabalho com o tema crônica, né? Vamos trabalhar com crônicas. Então, o que seria uma crônica, né? Uma crônica é um texto geralmente curto, apresentado em jornais, blogs, um texto que apresenta geralmente os fatos retirados do cotidiano, de nossas práticas sociais, e pode ser encontrado em jornais, revistas, textos impressos, né? Ou em blogs, revistas eletrônicas, por exemplo. Então, uma crônica geralmente é um texto retirado do cotidiano, que envolve um pouco de crítica, humor, né, professora? Sim, inclusive hoje em dia eles utilizam muitos meios pelas redes sociais, né? Também para expor suas crônicas. Exato, uma coisa muito legal. Olha só, slide na tela. Para pensar, por falar nisso, você sabe qual é a origem da palavra crônica? Uma dica. A palavra crônica está ligada ao deus Cronos da mitologia grega. Tá vendo a ampulheta ali na tela? Tem lá a ampulheta. É um instrumento bem antigo usado para marcar tempo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar uma pergunta para ser respondida ao longo da aula. Então, anota aí no seu caderninho. A pergunta é: o que Cronos tem a ver com uma ampulheta? Então, qual a relação entre Cronos e uma ampulheta? No final da aula, a professora Daniele não esquece de me lembrar para conferir essa resposta, né? Pode deixar. Inclusive, eu acho que a gente podia abrir o chat para perguntar se eles conhecem alguma crônica, né? Se eles sabem realmente o que é uma crônica, se eles estão trabalhando com isso já, de repente. O que você acha, professor Mauro? Pode ser. Então, vamos abrir o chat e pergunta para vocês, alunos do 7º ano. Vocês conhecem alguma crônica? Vocês já entraram em contato com algum texto desse tipo? Conhecem algum escritor que compôs alguma crônica? Então, por favor, vocês têm 1 minutinho para interagir com a gente e a gente volta para poder conversar com vocês. Então, Mauro, eles colocaram assim, ó, muitos disseram que sim, conhecem uma crônica, né? Alguns disseram que crônica para eles são histórias. 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 Bem e legal. o Zeus está falando assim:
A pergunta sobre Cronos, o que seria? Eu acho que ele não entendeu muito bem. Dá para refazer a pergunta? Sobre Cronos. A pergunta é esta. O que Cronos tem a ver com uma ampulheta? A ampulheta é esse instrumento que você está vendo aí na tela, tá vendo? Então, mas fiquem tranquilos que ampulheta, não esqueça, ampulheta é um instrumento antigo para marcar tempo, né? Aquele instrumento que tem uma areia dentro, né? Ele é com vidro, organizado dessa forma. Tá no canto direito da tela também, né? Isso, tá ali no cantinho, A gente vira ele e aí você tem 1 minuto de tempo, 30 minutos, dependendo do tamanho da ampulheta e quanto areia tem dentro, né? Vamos lá então. Essa pergunta será respondida no final da aula. Vamos dar sequência? Então, vamos lá. As crônicas são textos narrativos curtos que retratam fatos cotidianos com uma leve pitada de humor e crítica, ou crítica também, né? No Brasil, temos várias crônicas. Suas obras podem ser encontradas em jornais, revistas, livros e blogs. Um exemplo é a crônica de Lima Barreto, né? Lima Barreto foi um dos principais cronistas do Rio de Janeiro do começo do século XX e final do século XIX. Então, é sobre ele que vamos falar agora. Será que eles conhecem Lima Barreto? Será que eles já leram alguma coisa de Lima Barreto? Porque o pessoal do ensino médio, provavelmente sim, né? Agora o 7º ano, será que seu professor já te familiarizou com ele? Sabe o que é interessante? Quando a gente fala de um escritor que escreveu textos no final do século XIX, começo do século XX, a gente pensa de assuntos ultrapassados, né, coisas antigas, quando na realidade não é bem isso. Então, antes de entrar nos textos dele, né, vamos conhecer um pouquinho de quem foi Lima Barreto? Afonso Henriques de Lima Barreto, esse era seu nome completo, nasceu em 13 de maio de 1881 e morreu no dia 1º de novembro de 1922. Nasceu, viveu e morreu no Rio de Janeiro. Em 1903, estava cursando engenharia na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, mas teve de abandonar os estudos para cuidar de seus 3 irmãos mais jovens, devido ao falecimento do pai. Aos 7 anos, já havia perdido a mãe. Em 1904, passa a ser escriturário do Ministério da Guerra, após ter sido aprovado em concurso, permanecendo na função até a aposentadoria. Em 1905, começa a escrever no jornal Correio da Manhã. Em 1907, fundou a revista Floreal, que teve apenas 4 edições. Em 1909, publicou o romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Em 1915, lançou sua obra-prima, Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que faz uma descrição da vida política do Brasil após a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889. Sua obra é vasta. Romances, sátiras, contos e crônicas. Escreveu para jornais, revistas populares ilustradas e periódicos anarquistas do início do século XX. Suas obras, com uma linguagem sem seguir os padrões gramaticais vigentes, mostram preocupação com os fatos históricos e com os costumes sociais, além de retratar a vida cotidiana das classes populares. É considerado um dos mais importantes escritores brasileiros. Mauro, eles responderam aqui que muitos não conhecem Lima Barreto. Mas talvez você pode perguntar para o seu pai, para sua mãe, porque Sim. Triste Fim de Policarpo Quaresma é famoso. Até série tem. Tem um filme. Tem um filme. Policarpo Quaresma, Herói do Brasil. Acho que está disponibilizado em alguma plataforma de streaming. Procura por aí que você vai achá-lo, com certeza. E por falar em Triste Fim de Policarpo Quaresma, Daniele, vamos ler um trechinho deste livro para poder familiarizar nosso aluno em relação a isto e depois faremos algumas perguntas em relação ao texto. Vamos lá? Na tela? Você quer ler? Pode ser. Então vamos lá. Demais senhores congressistas, o tupi-guarani, língua originalíssima, aglutinante, é verdade, mas a quem o polissintetismo dá múltiplas feições de riqueza. É a única capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais. Por ser criação de povos que aqui viveram e ainda vivem, portanto, possuidores da organização filosófica e psicológica para que tendemos, evitando-se dessa forma as estéreis controvérsias gramaticais oriundas de uma difícil adaptação de uma língua de outra região
à nossa organização cerebral e ao nosso aparelho vocal. Controvérsias que tanto impedem o progresso da nossa cultura literária, científica e filosófica. Peço desculpas aí se travou alguma palavrinha, mas Então, ler pelo PPT é complicado. É complicado, desculpa, professora, coloquei você em saia justa, né? Imagina. Olha só, vamos lá, presta bastante atenção. Notem que a gente, na hora de ler esse texto, trava em algumas palavras, né? Tem algumas palavras que são mais complicadas. Então, e outra, o assunto, né, do texto, né? Na realidade, do que trata O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Esse grande livro desse grandioso escritor. Trata-se de um escritor, de um estudioso chamado Policarpo Quaresma, que ao longo de sua vida, uma das suas missões era transformar o tupi-guarani, língua dos índios, né, na língua oficial do Brasil. Ou seja, o Policarpo Quaresma era um cara muito nacionalista. Olha a ironia Porque na visão disso. dele, na verdade, para representar o Brasil, tinha que ser uma língua indígena. Indígena, né? porque era o povo original do Brasil, né? O Exatamente, ia indígena. traduzir as nossas belezas. Perfeito. Então o que acontece? O Policarpo Quaresma ele tem essa luta de vida, né? Trazer o Tupi-Guarani para ocupar o lugar do que é a língua portuguesa. E, como você pode ver no texto, essa dificuldade de leitura é ironizar esse tipo de trabalho que é você expressar-se pela língua portuguesa. Então, o que nós vamos fazer com você agora, querido aluno? A gente vai deixar esse texto na tela e eu quero que você, no seu caderno, copie algumas palavras que você acha que são complicadas, tá certo? Que são difíceis de entender, palavrinhas que você, nossa, eu não sei o significado delas. Seleciona aí umas 5, 6 palavras, tá certo? E quando a gente voltar desse minutinho, a gente vai passar uma tarefinha para você. Quais palavras vocês colocaram aí? Eu, por exemplo, ficaria na curiosidade de polissintetismo. Acabaram de colocar isso aqui. Polissintetismo. Polissintetismo. Tem uma outra lá embaixo chamada controvérsias. Vocês sabem o que significa controvérsias? Controvérsias, né? E tem lá em cima, olha, congressistas. Múltiplas feições. É tranquilo, vamos lá, vai. Vou dar um crédito para vocês. Órgãos vocais, né? Fisiológica. Fisiológica é complicado. Então, olha só. O que você vai fazer agora? Essas 5, 6 palavrinhas que vocês marcaram no seu caderno, vai ficar para vocês pesquisarem o significado, né? E conversar com o seu professor e com os seus amigos, né? Quando voltarem às aulas. Tem mais uma aqui. Aglutinante. Aglutinante. É meio complicada mesmo. Essa resposta você não vai ter com a gente. Você procura no dicionário. Uma das estratégias de leitura é procurar palavras no dicionário. Dicionário, gente. De preferência o físico lá, que é mais legal. Se não tiver, utiliza lá o outro recurso que a gente conhece bem, né? Verdade. Então é isto. Converse com seus amigos e vejam as diversas definições que eles encontraram para essas palavras, tá certo? E depois, quando voltarem às aulas, converse, apresente, né, as palavras para o seu professor.